Queridos, paz e graça, hoje estamos aqui para falar mais uma lição, mais uma pré-aula, uma revista nova, um novo tempo, uma nova vida. A lição de número 2 vai falar sobre Abel, exemplo de caráter que agrada a Deus. Será que o seu caráter tem agradado a Deus? É sobre isso que nós iremos falar. Quero iniciar mandando um grande abraço, um grande beijo às pessoas que compartilham a nossa lição, que sempre dão um like, se inscreve no nosso canal, participe desse grande movimento de termos uma escola abençoada, de estarmos levando o Evangelho sério através da Escola Bíblica Dominical. Nós somos DBP em Foco, Escola Bíblica de Professores em Foco, aqui da TTO, Teófilo Otoni, Minas Gerais. E eu espero que você goste dessa aula com as demais e compartilhe esses momentos com seus amigos. Vamos falar sobre o caráter de Abel. Espera só mais um minutinho que eu estou voltando. Shalom, queridos. Hoje nós vamos falar de uma lição muito boa. Eu queria que você compartilhasse com seus amigos, que você escrevesse aquilo que você traz consigo no seu pensamento, que você copiasse o nosso Policopy e levasse para a sua sala de aula e mandasse para os seus alunos, ou distribuísse na sala de aula, tirasse xerox, distribuísse, filmasse pedaço dessa aula, um pedacinho dessa aula e mandasse para os seus amigos, para que eles entendam sobre o que nós vamos estudar essa semana. Nós vamos falar sobre Abel, exemplo de caráter que agrada a Deus. A leitura bíblica em classe está em Gênesis, o capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 16. Eu espero que você leia essa lição para você se inteirar de todo o acontecimento. Nós vamos ler tópico a tópico e explicar cada tópico. As lições são bem sucintas e nós vamos ser bem rápidos nessa aula para que você entenda todos os acontecimentos em volta de Abel. Na introdução da nossa revista, no tópico de introdução, na lição número 2, ele vai falar o seguinte, que nós estudaremos o caráter de Abel, que é o segundo filho de Adão e Eva. Nessa introdução, eu queria que você falasse o seguinte, que nós devemos observar, e nós observaremos aqui a diferença entre o caráter bom e o caráter mau. Nós veremos que os pais aqui têm uma grande responsabilidade no ensino de seus filhos. No entanto, nós não devemos tirar aqui o livre-arbítrio que é designado ao homem em seu nascimento. Isso deve ficar claro. Logo mesmo faz suas escolhas e essas, por sua vez, o levarão a agradar tanto os pais carnais como também o pai espiritual. É interessante você fazer a seguinte pergunta na sala de aula. A seguinte pergunta deve ser feita nessa introdução. A quem você tem agradado mais? Ao seu pai carnal, que você pode ver, que você pode pegar, ou ao seu pai espiritual, pelas bênçãos que ele pode te oferecer? Há aqui um pensamento que deve ser levado. Muitas pessoas só estão agradando ao pai carnal porque ele está presente, porque ele está visível. Agora, outras, em contrapartida, só agradam ao pai espiritual porque ele tem bênçãos para dar, ele tem maravilhas para dar. E isso deve ser colocado na sala de aula no início dessa lição. É sobre Abel que nós vamos falar, é sobre Abel que nós vamos tratar. E para que eles entendam o porquê a oferta de Abel foi aceita, deve ser colocada essa pergunta. Já o tópico número 1 fala assim, a oferta de Abel. Querido, nesse tópico, você deve falar que a oferta é o que temos para nos apresentarmos diante de Deus. Observe que nos últimos dias, quando nós falamos desses últimos dias aqui, a igreja que somos nós, não estamos oferecendo a Deus o que lhe é devido, mas nós estamos cobrando mais a Deus do que oferecendo. Nós estamos vivendo como Caim, que não atentou aqui no interno, mas somente no externo. Anote aqui isso aqui para você entender. Boas roupas, bons perfumes, boa retórica não me faz aqui apresentável diante de Deus, de maneira nenhuma. Isso não é para Deus, o conteúdo externo não é para Deus o mais importante, mas o que é importante para Deus então? O que é importante para Deus é um coração contrito, uma alma faminta, e isso me leva a conquistá-lo todos os dias. Deve ser colocado isso em sala de aula. É essa que era a atitude de Abel em seu estado normal. Ele conquistava Deus todos os dias. É por isso que há um diferencial. Há um texto muito bom em Salmos,
o Salmo 51, versículo de número 17. Salmo 51, 17 diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então Deus não despreza aquele que se apresenta diante dele com o coração contrito, com o coração quebrantado. Pelo contrário, roupas e vestes para Deus não tem valor, porque Ele olha o interno e não o externo. Ele sonda e prescuta o coração. É sobre isso que nós vamos falar. O tópico de número 2 fala assim: uma oferta profética. E como foi uma oferta profética? Por que eu estou falando isso? Porque nesse tópico eu queria que você falasse que a oferta, nesse tópico aqui, a oferta de Abel foi diferente da oferta de Caim. Na história bíblica nós não temos relatos que houve outra oferta de animais antes da oferta de Abel. Tudo bem, não temos relatos. Então nisso nós podemos concluir que Abel faz uma oferta profética, pois era a representação do cordeiro que viria no futuro. Não quer dizer porque Abel ofereceu o holocausto, fez o holocausto com animais, que Deus amou Abel por causa disso, ou olhou para Abel por causa disso. É sobre isso que nós podemos falar. Não foi por causa disso. Entenda que a oferta de Abel ela já estava aqui depositada no altar espiritual do próprio Deus. Por quê? Porque o coração de Abel era bom e trazia consigo sempre o melhor para a sua vida em todos quantos estavam à sua volta. Todos quantos estavam à sua volta sabiam do temperamento de Abel. Abel aqui, ele lidera aqui, se eu posso fazer um comparativo, a caminhonete do nobre exército de mártires. Onde eu acho algo sobre isso? Um texto muito interessante, Mateus, o livro de Mateus, capítulo 23, o versículo 35, capítulo 23, o versículo 35, diz assim: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Há aqui uma atitude de nobreza do mártir, do próprio Jesus, sobre relembrar o nome de Abel. Assim como Caim fica na frente aqui do ignóbil exército de perseguidores. Onde acha algo sobre isso também? Vamos para a Bíblia. Há um texto muito bom em Judas 1, o versículo de número 11, que diz assim: ai deles, porque prosseguirão pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitarão no erro de Balaão e perecerão na revolta de Corá. Enquanto Abel está no exército dos mártires, lembrado por Jesus, pela sua inocência, pelo seu amor, pela sua afabilidade, Caim entra aqui no ignóbil exército dos perseguidores, sendo lembrado lá no livro de Judas. É isso que deve se destacar nesse tópico. O tópico de número 3 vai falar assim: uma oferta valiosa. Nesse tópico eu queria que você falasse que Adonai sempre estará atento primeiro à criatura criada por suas mãos, para depois olhar aqui para o que foi elaborado por palavras. Teremos aqui o termo bará, criar material pré-existente, que significa isso aqui, ou criar material criar sem material pré-existente, criar material sem pré-existência, que alguns dizem isso, e em sua raiz temos a palavra beriam, no original, que significa coisa nova, diferente da palavra façamos, que vem do termo azam, que significa fazer, fabricar, realizar. Adonai aqui, quando ele cria, ele traz à existência aquilo que não existia. Então por isso que nós temos o verbo bará, ok? Diferente da palavra beriam, que significa coisa nova. Por que você está falando isso, pastor Elias? Aqui a ênfase recai sobre a ação de dar forma ao objeto. A palavra homem vem do termo hebraico, eu falei na lição passada, Adam, que significa humanidade, espécie humana. Então o fato de Adonai olhar primeiro para Abel e também para Caim aqui, é justamente a análise do que eles traziam consigo em seus corações. Não é uma análise para a oferta, mas o que eles traziam dentro do seu ser.
o que eles carregavam dentro do seu ser. Abel irá repercutir ao longo de toda a história, pois ele trazia consigo aqui o amor, a longanimidade. Ele trazia aqui, além da longanimidade, ele trazia consigo o perdão, diferente de Caim. Deus olha então para o interior e não para o exterior, ok? O tópico de número 2 vai falar a injustiça contra Abel. O subtópico diz assim: Abel era um homem injusto. Olha que interessante, há nesse tópico aqui um grande perigo que sempre rondou todas as igrejas, desde a época de Cristo até os nossos dias atuais. Nós devemos ter muito cuidado, querido, quando nós falarmos sobre Abel e sua justiça, porque nós podemos cair aqui no grande debate que nós chamamos predestinação. E esse assunto ele sempre será problema para todos que defendem a tese do livre-arbítrio, também todos quantos defendem aqui a tese da predestinação. Há um grande debate sobre isso e não é isso que nós queremos trazer para a sala de aula. Mas nós devemos esclarecer para a nossa sala de aula, e deve ficar claro nesse tópico que não existe eleição de Adonai a nenhum ser criado. Por quê? Porque ele nos diferenciou das demais criaturas existentes, e nós também temos o que nós chamamos de raciocínio. Nós sabemos escolher, nós sabemos que o mundo não veio do acaso, e como seres pensantes, nós devemos estudar todas as teses e buscar um grau de conhecimento mais profundo diante de Deus. Só assim nós podemos defender um lado. É só assim nós podemos. Eu vejo gente defendendo a tese da predestinação sem nunca ter estudado. Eu vejo gente defendendo a tese do livre-arbítrio sem nunca ter pegado na Bíblia, sem nunca ter estudado o lado contrário. Precisa-se conhecer os dois lados da moeda para se entender um pouquinho sobre predestinação e sobre livre-arbítrio, ok? A injustiça, ela sempre vai perseguir aqui, sempre perseguirá a justiça. Por quê? Porque nós sempre teremos aqui o carnal perseguindo o espiritual. Sempre vai acontecer algo sobre isso. Onde eu acho algo sobre isso, pastor Elias? Ok? Vamos para a Bíblia. O livro de Gálatas traz algo muito interessante para nós. Gálatas, o capítulo 4, o versículo 29, diz o seguinte: olha o que diz esse texto. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Sempre haverá essa perseguição, e isso deve ficar claro. Já no tópico de número 2, do item 2, ele vai trazer Abel, o primeiro mártir. Nesse tópico, você falar que Abel representa a primazia em todos os sentidos. Observe que Abel foi o primeiro pastor de ovelha, ele foi o primeiro a oferecer sacrifício, ele foi o primeiro justo, ele foi o primeiro mártir, ele foi o primeiro na galeria da fé e também o primeiro a pagar pelos erros do Pai. Foi o primeiro. Então, a semelhança entre Abel e Cristo é exatamente no ato de serem justos, no ato de justiça, no ato de terem a fé inabalável. E entra aqui também serem mortos pela inveja. Isso aqui é a semelhança entre eles. A grande pergunta é: como você está se assemelhando a Cristo? Essa é a grande pergunta que deve ecoar nesse tópico. Como você está se assemelhando ao grande Salvador? Será que você tem fé inabalável? Será que você está sendo perseguido? Será que você está sendo caluniado? Será que você está sofrendo por ser justo? É nesse parâmetro que você vai entender se você se assemelha ou não a Cristo. O tópico de número 3 fala o sangue de Abel. Nesse tópico, você vai dizer que a resposta de Caim é a mesma de todos que trazem consigo um coração perverso. Trazem consigo um coração cheio de ódio, cheio de mágoa e que tenta aqui esconder algo daquele que sabe tudo. Olha a resposta de Caim: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Querida, essa resposta é tão interessante. Ela vai além. Por quê? Porque ela desafia Adonai como se ele falhasse em guardar Abel. Essa resposta ela é incógnita, que nós podemos entender que ele está zombando do próprio Adonai. Sou eu o guardador, porque você que deveria guardar, e não sou eu.
olha o que Caim diz. Você vai ver que essa resposta ela parece simples, mas ela traz consigo aqui um cunho de condenação. A pergunta de Deus é: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Observe também que o que vem da inveja, do risco de envolver os homens na horrível culpa do próprio assassinato, é justamente a resposta de Deus. A resposta. A inveja traz consigo esse probleminha. Primeiro ele se mata, para depois matar Abel. Que está ficando louco, pastor Elias? Não vou te explicar isso aqui. Olha, ele falou com Abel, o seu irmão, livremente e familiarmente, querido, para que Abel aqui não suspeitasse do perigo que se mantinha fora do seu alcance. Assim como Joabe beijou Abner, nós vimos na Bíblia, e depois o matou, assim como Absalão festejou com a morte do seu irmão, ele festeja com seu irmão Amon e depois o mata. Então aqui é algo muito incrível, que primeiro a pessoa ela consegue trazer consigo a morte dentro dela para depois assassinar. É isso que deve ser falado nesse tópico. Já o tópico de número 3 fala assim: um homem que agradou a Deus. Nesse tópico eu queria que você levasse para a sua sala o subtópico de assim: Abel sobre agradar a Deus. Agradar a Deus aqui vai além dos afazeres diários em sua presença. A verdadeira adoração a Adonai, ela nasce em casa, quando somos obedientes aos nossos pais, quando socorremos os nossos irmãos, quando somos verdadeiramente discípulos no amor ao próximo. Essa é a verdadeira adoração. O sonho de todo pai aqui, querido, é ver o seu filho envolvido na obra de Deus e, acima de tudo, temendo ao Criador, temendo o seu Criador. É melhor temer e não pecar do que pecar e depois temer. Anote isso para você levar para a sala de aula. É melhor temer e não pecar do que pecar e depois temer. E como tem jovens no nosso meio, senhoras e homens no nosso meio, que primeiro estão pecando para depois temer. Então eu preciso temer e não pecar. Eu preciso entender isso. Os jovens, os nossos alunos precisam entender que o princípio da sabedoria é temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz a palavra do Senhor. Então é melhor temer e não pecar do que pecar e depois temer. Quantas pessoas se desviam porque pecaram e passam a temer a Deus por causa do pecado e acham que são imperdoáveis, os seus pecados não têm perdão, que são muito grandes. Esse é o perigo do pecado. O tópico de número 2 da nossa revista fala: Abel buscou a Deus. Falo nesse tópico que a maior atitude de um servo é servir. Eu sempre falo sobre isso. Parece uma miúde, mas é verdade. A maior atitude de um filho, aqui, querido, é honrar. A maior atitude de um pai é abençoar. Quando entendemos estas teses que eu acabei de falar aqui, nós nos aproximamos de Adonai, lhe dando sempre o que lhe é devido. Nós sempre nos aproximamos dele, entregando o que? A adoração, o louvor para todo sempre. Isso é dele, pertence a ele. É por isso que nós entendemos que a maior atitude de um servo é servir, a maior atitude de um filho é honrar e a maior atitude de um pai é abençoar. Nós pais queremos abençoar, Deus quer abençoar, mas quando nós chegamos diante dele para entregar aquilo que é devido. Tem pessoas que vão para a igreja e elas querem chegar já cobrando de Deus, mão ajoelha, e a oração é: Senhor, chega amanhã, Deus, o meu problema é o meu casamento. Primeiro elas não chegaram diante dele, entregando o que é devido. E o que nós devemos a Deus? Louvor e adoração. O pastor Elias conta: a Bíblia não há argumento. Um texto muito famoso que eu gosto de ler, João, o capítulo 4, o versículo de número 23. Esse texto é maravilhoso.
Olha o que diz, 4:23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Este é o tempo. Então entenda, quando você chega entregando o que é devido, e ele corresponde com a sua presença. E a sua presença, querida, é magnífico, é maravilhoso. Eu entrego todos os meus bens, entrego tudo que eu tenho, para que eu pudesse estar com ele 24 horas, para que eu pudesse sentir a presença dele 24 horas. É uma troca que eu não penso duas vezes para fazer. Então é por isso que Davi diz: eu me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Tem pessoas que não têm alegria em estar na casa de Deus. Tem pessoas que não têm alegria em estar buscando o Senhor. Se isso não tem inundado o seu coração, se isso não tem impactado a sua vida, se você está indo para a igreja por obrigação, para alguém te ver, você não entendeu o Evangelho, você não entendeu o sacrifício e você não foi verdadeiramente conquistado por Yeshua. E o que eu faço, professor, para ser conquistado por Yeshua? Para ser conquistado por Yeshua, você tem que buscá-lo, você tem que agradá-lo, você tem que se entregar e se desprender de tudo que está à sua volta, para que ele se aposte de você. O tópico de número 3 da nossa revista fala assim: Caim agradou ao diabo. Nesse tópico em específico, tem algo muito interessante que eu queria que você falasse. Salmos 59, o versículo de número 11, isso, diz o seguinte: não os mate, para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. É uma oração aqui de Davi em prol dos seus inimigos, a súplica em prol da libertação. Note que Adonai, ele tem sábios e sagrados fins em proteger aqui e prolongar a vida até de homens mais perversos. Você leu o texto aqui, entendeu? O que Davi pede, e é interessante que Deus contempla, é justamente em prolongar a vida dos homens perversos. Deus trata com alguns de acordo com esta oração que eu acabei de ler de Davi, de Salmos 59:11. Ele não os mata. Por que ele não os mata? Ele não os mata para que o povo dele, para que o povo não esqueça. Ele os dispersa pelo teu poder, como diz o salmista em Salmos 59, versículo 11. Se Caim tivesse sido morto imediatamente, ele não teria sido, ele teria sido esquecido. Ele não seria lembrado. Então, ele precisava ficar vivo. Ele precisava estar continuamente sendo lembrado pelo povo, pelo que ele fez, pelo que ele pelo ato que ele elaborou matando Abel. Há um texto muito bom em Eclesiastes, isso, o capítulo 8, o versículo de número 10, que diz assim: assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Também isso é vaidade. Olha que interessante. Agora, Caim, ele vai viver aqui como um monumento, e um monumento terrível e duradouro da justiça de Deus. Querido, por que isso? Deus faz isso para distinguí-lo do resto da humanidade. Deus o marca com a sua ira. Antigamente aqui, usava-se aqui o que nós chamamos de marcar os malfeitores na bochecha com ferro quente, com brasa quente. Eles eram queimados na bochecha. Agora a ira de Deus marca Caim para que ele se tornasse um monumento. E Deus o estigmatizou, nós podemos dizer isso aqui. Deus o marcou, Deus colocou sobre ele uma marca tão visível e tão indelével de infâmia e desgraça, que faria com que todos os sábios o evitassem. Todos que olhassem para Caim iriam evitá-lo. Olha,
de modo que é interessante isso aqui, que ele não poderia ser diferente de um fugitivo, ele não era diferente de um vagabundo, ele não era diferente de um errante das coisas que ele cometera. Agora, todos que olhassem para Caim enxergariam nele a estampa de trazer consigo a condenação da morte de Abel. Eu acho interessante, eu queria perguntar para você: será que você não tem trago nos últimos dias a marca do pecado? Será que nos últimos dias você não tem colaborado e está sendo marcado em brasa pelo pecado que está já à sua porta? Querido, você precisa entender que o pecado pode nos marcar, mas o sangue de Cristo nos purifica e nos liberta de toda marca que Satanás tentou colocar sobre nós. É tempo de você colocar para a sua sala que há libertação no sangue, há aqui em Deus uma libertação para todo homem, ainda que traga consigo o pecado mais profundo, ainda que traga consigo o pecado mais horrendo. Deus quer libertar. Abel aqui é um exemplo do caráter que agrada a Deus, e nós devemos ter um caráter que agrada a Deus. Eu não sei o que você tem praticado, eu não sei o que você tem feito, mas eu quero te dizer que o Senhor é capaz de libertar. Assim como na sua sala tem pessoas precisando de libertação, existem professores que trazem consigo, pastores que trazem consigo, presbíteros que trazem consigo uma grande carga pesada e que não conseguem se libertar. Eu oro para que Deus te liberte nesse momento, para que Deus ministre sobre a sua vida uma unção sobrenatural, onde você possa esquecer do passado e viver o presente. Agora, não permaneça no erro, pois você não deve servir de monumento para que as outras pessoas julguem o seu caráter e julguem o seu próprio Deus. Eu espero que essa aula tenha sido excelente para a sua vida. E Shalom e até a próxima pré-aula.